Então, boa tarde, meus irmãos. Vamos continuar com aquela intenção, né, de prosseguir nossos estudos da mediunidade, né, para suprir a nossa ausência na casa espírita, até essa situação normalizar, à medida que vocês quiserem, que o Ricardo autorizar, a gente vai moldando o estudo dessa forma. Espero que vocês me ajudem no sentido de darem sugestões, né? Críticas também, se tiver de errado, de vocês achar que está fora do contexto. Eu não vou primar pelo o vídeo bem feito, por edições, essas coisas. Eu estou preocupado com o conteúdo, né? O conteúdo estando bom e vocês concordarem, a gente vai continuar nesse molde simplesinho, mais objetivo. Eu trouxe aqui hoje, para continuar aqui o nosso estudo, novamente o Livro dos Médiuns, né? Olha lá, Livro dos Médiuns, o capítulo 23, olha lá, capítulo 23, certo? Que fala da obsessão, continua falando da obsessão. Eu escolhi o item 254, né? Que é a primeira pergunta desse item. São várias perguntas, nós vamos bater em cima dessa primeira hoje. Depois, à medida que o tempo for passando, a gente vai enquadrando outros, acrescentando outros. A primeira pergunta fala o seguinte: por que não podem certos médiuns desembaraçar-se de espíritos maus que se lhes ligam, e como é que os bons espíritos que eles chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Quer dizer, em resumo, a pergunta está falando o seguinte: por que os médiuns, muitas das vezes, né, quando chamam o seu mentor, o seu orientador, o seu protetor, né, para afastar os maus espíritos, os obsessores que lhes incomodam, por que os mentores, os nossos protetores, muitas das vezes não agem, não fazem, né, diretamente? Aí a resposta do espírito é a seguinte, ó: não é que falte poder ao espírito bom, é as mais das vezes que o médium não é bastante forte para o secundar, é que sua natureza se presta melhor a outras relações, é que seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que do outro. Isso o que dá tão grande império aos que entendem de ludibriá-los. Quer dizer, isso entende de que forma? Porque não adianta eu ir ao centro espírita, eu ficar fazendo todos os trabalhos do centro espírita, se eu não mudar por dentro, se eu não me alterar alguma coisa por dentro, os meus defeitos morais e espirituais. Por quê? Eu vou à casa espírita, eu estudo, eu faço tudo que está, né, materialmente indicado para eu fazer. Mas lá no meu interior eu não mudo. Eu vou estar conectado com o negativo, vou estar conectado com as coisas fora do evangelho, né? Como que o espírito protetor, o benfeitor, né, o mentor, vai poder atuar para me ajudar com relação ao espírito do mal, se eu estou mais conectado com o errado do que com o certo? É nesse sentido que a leitura vem falar, vem nos indicar a orientação. E a gente vê muito médium perguntar para a gente, mas eu cumpro tudo direitinho, né? Participo dos trabalhos da casa, eu participo de todas as orientações do centro, faço tudo direitinho lá, né? Os trabalhos todos que eu sou escalado para fazer na casa, eu faço. E realmente, muitos dos orientadores ali, dos dirigentes, veem que o médium está trabalhando certinho, está cumprindo a sua missão, está materialmente dentro da casa espírita. Mas o que o dirigente não pode, o orientador, a pessoa que está dirigindo o trabalho ali, qualquer ele que seja, não pode,
né, vislumbrar, observar o que passa dentro do médium, na cabeça, no coração. Isso é a coisa dele para com ele mesmo. A orientação como agir, do que fazer dentro dos trabalhos ordinários da casa, os estudos, a parte de orientação da casa espírita pode dar sim. Mas aquela coisa de mudança interior, das modificações internas, morais, isso não tem como ninguém fazer por nós. E grande parte das vezes, para não dizer todas as vezes, o nosso obsessor nos pega por aí. Não adianta eu ficar materialmente só trabalhando, só fazendo as coisas, né, os estudos, os trabalhos de caridade dentro da casa espírita, se eu não fizer aquela alteração necessária para me moldar ao Evangelho. Tá certo? Então, na verdade, a nossa presença na casa espírita, as nossas idas, é uma forma de nós nos tornarmos disciplinados, para nós podermos colocar em prática a caridade, para absorver conhecimento, e essa gama de aprendizado, de caridade, de fraternidade e de estudo, é a somatória disso tudo que nós mesmos vamos causar em nós as transformações necessárias. E nós, nos alterando, nós vamos, assim, fazer com que os nossos obsessores, os espíritos que nos perseguem, se afastem de nós. Né? Então, não adianta só a prática, né, material do trabalho na casa espírita. Não adianta eu só ir na sopa ajudar. Não adianta eu só ir no estudo e estudar. Não adianta eu ir no passe e trabalhar, né, doar minhas energias ali. Não adianta eu fazer qualquer outro tipo de trabalho na casa se interiormente, dentro de mim, eu não fiz aquelas alterações, né, morais, que são essas dificuldades morais que atraem os meus obsessores, os malfeitores que a gente fala. Então, quando a gente está agindo de forma negativa, a gente vai atrair o negativo. Por mais que a gente peça, né, ajuda ao mentor, ao protetor, ele não vai ter como fazer muita coisa, porque a gente ainda está conectado de alguma forma com um obsessor, com um malfeitor. Então o que a gente teria que fazer? Primeiro mudar, alterar em nós aquilo que esteja nos fazendo ter proximidade com o negativo, para depois pedir ajuda. Muitas das vezes nem será necessário essa ajuda do mentor, do orientador, quem quer que seja. Por quê? A partir do momento que eu mudo, que eu altero em mim, né, o que me aflige, o que me aflige moralmente, automaticamente o obsessor, o espírito que esteja me molestando, vai afastar. Então, a coisa está mais na minha transformação moral do que na ajuda do mentor, né, do meu orientador espiritual. É nisso que a gente precisa entender. E ainda hoje a gente vê muito médium fala, mas eu faço tudo, né, e a casa espírita não me ajuda, e eu vou lá e não acontece nada, minha vida continua a mesma coisa. Até uso um termo assim, o mesmo inferno. Mas aí é a condição de a gente, né, se perguntar, será que eu mudei alguma coisa em mim para que eu recebesse essa ajuda, para que o obsessor afastasse de mim? Né? Então precisa que a gente mude em nós. Não adianta a gente querer milagre, que o mentor faça alguma coisa por nós, se nós próprios não estamos fazendo. Essa parte, vou repetir, essa parte da nossa frequência na casa espírita é a forma que Deus achou de nos dar disciplina, para que a gente pudesse absorver conhecimento, tanto na parte da assistência,
né? Como na parte do aprendizado, para que nos desse condição de nos moldar, de alterar alguma coisa em nós, que nós mesmos sabemos que está errado, né? Para depois a gente poder, ou por nós mesmos, afastar os nossos perseguidores, ou pedir ajuda ao mentor. O mentor muitas das vezes vem nos ajudar, mas eu estou conectado com o negativo. O meu comportamento, o meu modo de falar, de agir, de pensar, está conectado com o erro, com o negativo, que faz isso em mim, que atraia os obsessores. Pode ser que até o obsessor seja afastado pelo nosso mentor, pelo nosso protetor, mas a minha forma de pensar, de agir, vai trazê-lo de volta. Então, se a gente quer o afastamento, não quer mais a presença do obsessor, dos espíritos que nos perseguem, que fazem e acontecem em nossa vida, primeiro nós temos que tirar de nós aquilo que os atrai. E com certeza aquilo que atrai eles para perto de nós é o nosso comportamento que não está, né, digno, né, não está batendo com o que ensina o Evangelho. Está havendo uma divergência aí do que o Evangelho nos ensina do que nós praticamos. Então precisamos primeiro praticar o que a gente aprende, colocar em prática em nossa vida, no nosso comportamento, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, no nosso modo de sentir. Ah, mas eu não falo mal dos outros, mas sente. Ah, eu penso. E os espíritos, a gente bem sabe que eles têm capacidade de entrar e observar o que a gente pensa também. Então, tudo isso, meus irmãos, é uma forma de a gente procurar estudar em nós o que realmente está nos causando a presença desses irmãos indesejados, para a gente poder mudar. Assim, só para finalizar, para não ficar muito grande esse vídeo, é o seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, a atuação da casa espírita, né, do orientador encarnado e até do orientador desencarnado, do nosso protetor, do nosso anjo da guarda, né, ela é limitada. Eles podem ir até onde o nosso comportamento, o nosso pensamento e a nossa forma de falar, de agir, atinge. Entendeu? Então não adianta a gente querer, né, mudar de fora para dentro. A gente tem que mudar de dentro para fora para atingir os objetivos, né, que a gente espera. Então não é a doutrina espírita, não é a casa espírita que vai nos mudar. É a doutrina espírita que vai nos dar conhecimento, que nos vai dar um embasamento para a gente alterar as coisas que a gente precisa, para a gente conseguir afastar esses irmãos indesejados de perto de nós. Então fica aí, gente. Se alguém quiser conferir no livro aí, ó, no livro dos médiuns, o capítulo 23, a página 311, o item 254, a primeira pergunta, tá bom? Então, vamos ficar nesse pedacinho curto assim, só para a gente ir estudando paulatinamente. Espero que tenha me feito entender e que vocês continuem assim, vendo nossos vídeos e se quiserem, eu preferia que fosse assim, sugiram algum tema, faça alguma crítica, faça alguma pergunta, para a gente ficar naquele bate-bola igual a gente faz lá no centro, tá bom? Então que Jesus nos proteja e nos ampare hoje e sempre. Boa tarde a todos, até a próxima.